que os irmãos peguem as vossas Bíblias, abram elas comigo, no Evangelho segundo o que Mateus relatou, no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo o que relatou Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Glória a Jesus. Quão bom é estar na presença do Senhor, amém, igreja? Estar na casa do Senhor. Irmãos, nós temos muitos motivos de agradecer a Deus nessa noite, amém? Infelizmente alguns conhecidos, pessoas próximas, outros um pouco mais longe, não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos, Nós cremos que os que partiram em Cristo, vão estar cultuando a Deus muito mais perto do que nós, Num lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há escuridão, não há trevas, não há enfermidade, não há discussão, não tem nada, Mas tem todo louvor e toda adoração a Deus. Mas até que nós não cheguemos lá, nós vamos fazer o melhor para Deus aqui, amém? Então essa oportunidade, não deixe ela passar desapercebida diante de você nessa noite. Mateus relata assim no capítulo 14, a partir do verso 22. Minha Bíblia diz assim: e logo a seguir, compeliu Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repete comigo: porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos lhes pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Amém, igreja? Curva sua fronte em reverência à palavra do Senhor, feche teus olhos por um instante. Deus amado, nós te louvamos nessa noite e rendemos ao Senhor a nossa vida, em alegria, em temor e em tremor, a tudo que o Senhor tem escrito, Pai, nessa palavra, que veio, Senhor, de encontro ao nosso coração nessa noite. Que essa palavra seja, Senhor, um alento,
seja, Senhor, uma direção, seja, Senhor, um sustento para a nossa fé. Ó Deus, nessa noite eu rogo a Ti, Jesus, que haja, Senhor, no nosso meio, homens e mulheres com fé o suficiente para tocar a Tua orla nessa noite, e que haja milagres no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, que haja o extraordinário da Tua parte, Deus, que possa, Senhor, a Tua glória se manifestar no nosso meio, assim como os discípulos viram o Senhor vindo, Pai, que os nossos olhos possam contemplar grandes coisas nessa noite, e a Tua presença, Senhor, se achegar a nós. Derrame em nós o Teu Espírito Santo, e ajuda-nos, Senhor, nessa noite a viver uma fé extraordinária. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Não permita-nos, Senhor, que o nosso pecado seja maior do que a nossa fé. Não permita, Senhor, que a nossa incredulidade supere as nossas expectativas diante de Ti nessa noite, mas que a nossa adoração possa tocar a Tua presença. Queremos entrar no Santo dos Santos e dizer que Tu és o Deus Criador, o Santíssimo de Israel, o Deus deste lugar, que enche a nossa fé nessa noite, com a Tua presença no nome de Jesus. Fica conosco, da nossa parte, Deus. Eu rogo ao Senhor que quanto à minha pessoa, que não me falte, Senhor, a Tua misericórdia e graça, porque assim, ó Deus, eu posso continuar ministrando esta palavra, e assim como Tu quiseres, ela será ministrada, segundo a Tua vontade. Eu rogo ao Senhor e já te agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode desocupar as suas mãos, dar um aplauso bem lindo para Jesus, que Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa glória, louvor, tudo que temos para oferecer a Ele. Confesse a Ele com os seus lábios que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel. Nessa noite seja glorificado o Teu nome para sempre. Obrigado, Jesus. Pode tomar os seus assentos, queridos. Irmãos, quem já passou um vento contrário na sua vida aí? Levanta a mão. Aleluia, Jesus. Mas o vento contrário, ele tem propósito. Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim: vento contrário tem propósito. Aleluia, Jesus. Esse texto é um dos milagres assim mais emblemáticos, né, que mais se destacaram de todos os milagres que Jesus operou. É um milagre que ele contraria qualquer lei da física, que diz que todo objeto, que todo objeto que está em cima, se ele for solto, ele vai para baixo, ele nunca vai subir. A não ser que você jogar ele, ele vai subir com uma certa força, mas logo ele vai fazer a força da gravidade cumprir com a lei da gravidade. E fato é que qualquer homem natural como nós, que for andar sobre as águas, ele vai afundar. Mas Jesus, como Ele veio para mudar a história do mundo, Ele veio para dar à lei da física mais um ponto de equilíbrio, mostrando que Ele pode todas as coisas. Amém, amados? E que Ele não respeita nenhuma lei que a ciência identificou e assinou embaixo dizendo é assim. Ele vai lá e fala que não é assim, só é assim se eu quiser. Se eu não quiser, eu faço o que vocês nem imaginam que eu posso fazer. Então Jesus, ele faz esse milagre, e ele mostra para os seus discípulos. Engraçado, amados, que aqui Jesus tinha acabado de sair do meio da multidão, não foi o que nós lemos? Então Jesus escolhe para quem Ele quer mostrar alguns milagres. Tem milagre que Ele não mostra para todo mundo. Tem milagre que não é no atacado, é no varejo. Diga aleluia. Tem milagre, irmãos, que Jesus não vai expor para toda uma multidão para ver. Tem milagre que Ele traz para os mais chegados, para quem está caminhando mais pertinho dEle, quem tem mais intimidade com Ele, quem está ouvindo mais a voz dEle, quem está aprendendo dos ensinamentos dEle. Ele vai lá e fala: vou mostrar algo para vocês que eu não mostrei para ninguém até hoje. Vou mostrar para vocês o que é que eu posso fazer. Mas o propósito dele não era mostrar nada para os discípulos, mas o fato é que o cenário todo concorreu para que aquilo acontecesse.
Amados, esse milagre foi registrado em 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e João. Porém, só Mateus relata que também Pedro andou sobre as águas, amém? Então não foi só Jesus que andou sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro também andou sobre as águas, amém, igreja? Aleluia! Então Jesus, ele compartilhou do seu poder, do seu milagre com seus discípulos, mas é para aqueles que estavam mais pertinho dele, para aqueles que eram mais chegados dele. Amados, quando a gente está prestes a viver grandes coisas, o vento começa a soprar o contrário da nossa vida. E olha só, que cabeça Jesus tinha naquele momento, se fosse um homem natural igual a mim e você? Sabe o que aconteceu aqui no capítulo 14? Logo no primeiro versículo do 14, se você for ler, você vai perceber que João Batista é morto por uma vontade da mulher de Herodes, e pediu para a filha dele pedir, como ela dançou na frente de todos os convidados, e Herodes ficou feliz porque ela tinha feito uma dança bonita, e falou assim: pede o que você quiser e eu vou te dar. E aí, influenciado pela mãe, que maquinava contra o homem, o servo, o profeta de Deus, João Batista, foi lá e falou para o pai que queria a cabeça de João Batista numa bandeja, no meio da festa. Então, segundo aí, o Herodes se entristeceu, e aí mesmo assim pediu para os soldados ir lá e decapitar João Batista, colocando a cabeça dele numa bandeja, colocando como se fosse uma tampa sobre ela, levou na festa e entregou para Herodias. E amados, a Bíblia diz depois que essa notícia chegou até Jesus, os discípulos pegaram o corpo de João Batista sem a cabeça e sepultaram o corpo dele. Então Jesus tinha acabado de ouvir que João Batista, que era ali o que veio um pouco antes dele, para anunciar que Jesus era o Filho de Deus, que pregou no meio do deserto, que anunciou para que todos arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. João Batista era um homem de Deus, amados, um servo de Deus, e logo Herodes não então o matou, com medo que o povo se rebelasse contra ele, porque ele era profeta de Deus, todos viam ele como profeta. Mas então ali armaram uma situação e João foi degolado, decapitado. Então Jesus passa por esse cenário, recebe a notícia ali daquele que era tão perto dele, que foi morto. Logo na sequência, a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso que a morte de João Batista, ele então sobe num barco ali e vai para um outro lugar deserto, à parte, sabendo então que a multidão ia com ele novamente. Então onde ele vai, a multidão vai atrás, e ele começa a trazer a palavra, a ensinar, e a curar, e a libertar. E sabe o que Jesus percebe nesse tempo? Que o povo queria colocar ele como o rei dos judeus, queriam nomear a Cristo como rei aqui da terra, porque ele curava. Chegou o momento aqui da mensagem que os discípulos começam a falar: Senhor, a tarde já está caindo, a hora já está avançada, nós precisamos despedir a multidão para que eles parem em algum lugar, comprem alguma coisa, comam e voltem para suas casas. Jesus falou: não, vamos fazer isso nós mesmos aqui. E aí ele falou: mas não temos alimento para esse povo todo. E aí Jesus falou assim: mas o que é que vocês têm? Ele falou: temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala assim: traz aqui para mim. E aí ele pega aqueles pães e aqueles peixinhos, e ele consagra ao Senhor e bendiz aquele pouco para o homem. Então ele consagra ao Senhor, dá graças a Deus por aquele pouco, e então entrega nas mãos dos discípulos, fala assim: agora vocês repartem com todo mundo. E os discípulos então começam a pegar aquele pão e aquele peixe, e começam a tirar um pedacinho e dar para um, e um pedacinho e dar para o outro, e um pedacinho e dar para o outro,
e um pedacinho dá para o outro. Só que ele tira um pedacinho, na hora que ele volta para pegar o outro, o peixe ou o pão cresceu de novo. Amém? Porque só pode ser. A Bíblia não diz isso, mas eu estou imaginando. Porque eles alimentaram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Com essa quantidade de alimento não seria possível. Então eles tiravam um pedaço, dava, na hora que ele estendia a mão e voltava, cresceu. Levava de novo, na hora que ele voltava, crescia. E olha como cresceu, porque todos foram alimentados. E ao término disso recolheram tudo que sobrou. E ainda sobraram 12 cestos cheios do que sobrou da alimentação. E todos ficaram saciados. Amém, igreja? Então eu estou falando de um Deus que é Deus do impossível. Então o povo, percebendo que Jesus dava para eles comida, o Senhor curava eles, o Senhor era inteligente, eles falaram: não, vamos colocar ele como rei. Logo quando ele percebeu isso, ele foi se afastando da multidão, tchau, 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 e montou no barco e foi embora. Ele foi despedido da multidão, falou para os discípulos assim, para que os discípulos não caíssem também na tentação que estavam colocando para Jesus, que talvez um homem natural que estivesse no nosso meio de hoje, recebesse um cargo para ser presidente de uma empresa, ou presidente de um país, ou de uma nação, ou de um estado. Logo a pessoa ia, o seu ego ia encher dentro dele, e logo ele fala: eu quero. Mas Jesus, percebendo que eles estavam interessados nele, Jesus pega os discípulos e fala assim: entre no barco, e vão para outro lado do rio, porque eu encontro vocês lá depois. Então quando Jesus dá essa direção para eles, a meu texto diz assim: logo Jesus compeliu que eles entrassem no barco. Ou seja, Jesus obrigou, ordenou, mandou eles entrar no barco. Eles não tiveram escolha, eles não podiam optar por entrar ou por não entrar. Jesus compeliu-os para que entrassem naquele barco naquela hora. Então eles foram forçados, porque Jesus, sabendo e conhecendo o coração do homem, o meu e o seu, logo ele tirou eles daquela provável corrupção e colocaram eles ali. Falou: vai embora para o outro lado, porque aqui não vai dar para vocês, senão vocês vão cair aqui em tentação, porque eu já estou sendo provado, mas eu passo pela prova, mas eu não sei se você vai passar pela mesma prova que eu passei. Então Jesus coloca eles no barco e manda eles para outro lugar. Então o dia de Jesus foi pesado, não foi? Recebeu a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Depois os discípulos foram lá, pegaram o corpo dele sem a cabeça, levaram para fazer então o sepultamento. Jesus, ouvindo tudo isso, participando dessa situação, chega no outro local, aquele monte de gente em cima dele, pedindo para ele isso, aquilo, para curar isso, para curar aquilo, trazendo enfermo de todo lugar. E Jesus então estava cansado, e a Bíblia diz que a tardezinha já estava chegando, porque a hora já era avançada. Então ele falava: nós precisamos despedir a multidão. Então, ou seja, Jesus tinha passado o dia inteiro e já estava cansado. E quando Jesus percebe que ele está cansado, ele coloca os discípulos do barco, e ele diz: fica mais um tempo com a multidão até conseguir despachar todo mundo. Então ele sobe para o monte para orar sozinho. Ele cansou um pouco dos discípulos, cansou da multidão, cansou daquela preocupação que estava ali quanto à morte de João Batista. Ele tinha passado um dia cansativo. Para um homem natural como eu e você, o corpo dele também necessitava de comer, de descansar, de dormir. Então foi um dia pesado para Jesus. Muito bem, meus amados. Quando Jesus ordena para que os discípulos entrem no barco, ele faz isso com um propósito. E eu quero apresentar para vocês um cenário onde tudo isso aconteceu. Olha que coisa tremenda. Ele tinha acabado então de passar por todo esse processo, e o povo pensava que Jesus era o propósito de Deus aqui na terra, para ser um rei aqui na terra. Então por isso que logo queriam intitulá-lo como mestre, como rei. Então ele já sabia que ele não era daqui, então ele se prepara para avançar. Enquanto despedia aquela multidão toda, provavelmente Jesus combinou com os discípulos:
vão indo na frente que logo adiante eu vou também. Então Jesus encontraria com eles juntos ao atravessar para o outro lado, na direção da cidade de Cafarnaum. O texto diz que após despedir a multidão, ele sobe então para orar. Muito provavelmente, amados, os discípulos se aproximaram do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus. Mas tão logo um vento forte começou a soprar, afastando o barco muito da margem. Então o barco foi, quando lemos o texto, que lá para o meio do rio. Então esse rio, ele é um rio baixo, ele normalmente é 200 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Então ele se colocado como se fosse num vale. Então os ventos das montanhas, das rochas, são muito fortes nesse local e acontecem com uma certa frequência. Então logo que o barco começou a entrar em mar alto, logo o vento veio contrário, então levou o barco para onde não era no favor do barco, era o contrário que o barco iria. Então meio que arrastou o barco para um local totalmente fora de trajeto. Mas estava fora do trajeto do homem, mas estava dentro do sopro de Deus. Amém, igreja? Então o milagre que Jesus opera, ele faz uma marca no coração dos discípulos. E olha que lindo, o texto. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Irmãos, presta atenção. Quarta vigília da noite é mais ou menos assim. A primeira vigília da noite, no nosso horário aqui do Brasil, é das 18 às 21. A segunda vigília é das 21 às 0 horas. A terceira vigília é das 0 horas às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, Jesus foi aparecer lá para eles, que hora? Na quarta vigília. Ou seja, depois das 3 da manhã. Mas que hora que eles entraram para dentro do rio? Quando estava escurecendo. Ou seja, perto da primeira vigília. Então, amado, você acha que a luta deles ali foi de 10, 15 minutinhos de vento? Não foi. Eles entraram ali e ficaram aproximadamente 9 horas lutando contra os ventos, contra o mar e contra um possível naufrágio daquela embarcação. Não foi uma lutinha de meia hora. Você imagina você estar no mar e você lutar contra o mar, o vento soprando o contrário, as ondas batendo na embarcação, o barco subindo e quase indo a pique, e o vento levando para um local. Eles todos experientes, já tinham passado por ali várias vezes, mas não conseguiram dominar aquela tempestade. Eu quero te dizer uma coisa: tem tempestade na nossa vida que a gente não vai conseguir dominar, porque está fora do nosso controle. Mas quando sai do nosso controle, há alguém que está olhando tudo, e Ele está sentado no trono de glória. Nada saiu do controle de Deus, igreja. O vento forte não saiu do controle de Deus, a maré alta não saiu do controle de Deus, o vento contrário não saiu do controle de Deus. Ele sobe para orar e ele começa a orar, falar com o Pai, e clamar ao Pai, e buscar a direção do Pai, a qual decisão tomar nos próximos passos. Então Jesus, ele olha para tudo isso, e a hora vai avançando. E amados, é assim, pela lei da ciência, os horários mais escuros da noite, por mais que nós achamos que é na meia-noite, é entre 3 e 6 da manhã, é o horário mais escuro segundo a ciência. Então estava muito escuro, estava um breu no meio do mar, não tinha uma sequer lua para iluminar algum ponto para eles. Provavelmente, se eles tinham algum lampião algum tipo de combustão que tivesse aceso naquela altura do campeonato.
Então tem momentos nas nossas vidas, amados, que tudo parece que vai naufragar. Tudo parece que o barco que estava te conduzindo agora parece ir a pique. O vento contrário é tão forte que os veleiros não conseguem mais guiar o barco. Perdi o controle da vela, perdi o controle do timão, perdi a direção da minha vida. Mas irmãos, se você tem um amigo chamado Jesus Cristo, Ele pode mudar o cenário da sua tempestade. Quem crê, diga amém. Ele pode e Ele muda, igreja. Ele pode e Ele muda o cenário da nossa tempestade. Quando tudo parece que está dando errado, quando parece que não vai ter mais fôlego, eu já pareço não ter mais força para remar, o timão já perdeu o controle das minhas mãos, a vela nem sequer então posso manejar alguma coisa, perdi o controle de tudo, estou prestes a naufragar. Mas tem alguém intercedendo por você, e ao perceber que é hora de intervir, Jesus então sai de um lugar onde ele estava e vai de encontro aos seus discípulos. Irmãos, então a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, porque o vento era contrário. Estava muito difícil para eles controlar aquela tempestade. O barco já tinha saído do poder das mãos dele. Por mais experiência que tinham no assunto, não poderiam fazer mais nada. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram. Eles acharam que era um fantasma. Eu imagino, mas a Bíblia não diz isso, que no meio daquela vendaval que estava acontecendo, uma chuva muito forte, um barco subindo e descendo, imagino eu que um raio cortou do céu até encostar no mar, e logo eles viram um clarão de alguém chegando nesse barco. Amados, o texto diz exatamente que Jesus não entrou naquele barco. Lá no capítulo 6 ou no 8 de Mateus mesmo, se não me falha a memória, acho que é no 8, teve uma tempestade também que Jesus estava na embarcação, e ele estava dormindo lá na polpa, e aí o barco quase afundando, os discípulos foram lá e acordaram: Jesus, você não vai fazer nada, o barco está afundando. Ele foi lá, mandou a tempestade, o vento e o mar se acalmar, e tudo se acalmou, e ele estava no barco naquele dia. E agora ele não está no barco, mas ele está acompanhando o barco, igreja. Sabe aquele louvor que a gente fala assim: és Deus de perto e és Deus de longe, amém? Não é que ele está longe de nós, mas não importa onde nós estivermos, Jesus sempre estará perto de nós, amém? Aleluia, Jesus. Então eles gritaram, Jesus lá no meio responde para eles assim: tem de bom ânimo. E eu vou dar uma paradinha aqui, falar sobre as lições desse milagre. O milagre que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, com esse milagre aprendemos a confiar no Senhor, porque Jesus fala para eles assim: tende bom ânimo. Se era para eles terem bom ânimo, porque eles estavam prestes a desanimar. Jesus chega dando a primeira palavra. Ele não fala para eles assim: sou eu. Não. Eles não falam para eles assim: não temas. Não. Ele fala para eles assim: tende bom ânimo. Igreja, primeira coisa para você caminhar com Cristo, você não pode desanimar jamais da batalha, porque a batalha está no controle de Deus. Ele é poderoso, e Ele diz aqui, ó: tende bom ânimo, anime-se, alegre-se, se posicione, não olhe para a tempestade,
tem de bom ânimo, se alegrem. E aí na sequência, ele fala, né, para aqueles assim, tem de bom ânimo. Aí depois ele fala, sou eu. Então ele está garantindo que ele é um Deus onipresente. Estava ali com eles no meio do mar e no meio da tempestade. Primeiro ele fala, tem de bom ânimo. Depois ele vai falar, sou eu. Mas ele falou quem era ele? Eu quem? É o mesmo eu sou que o Senhor mandou falar lá para Faraó. Quem mandou você vir falar comigo? O eu sou me enviou. Amém, amados? Jesus não fala assim, sou eu, Jesus, o vosso mestre. Não precisava falar tudo isso, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as conhecem. Quando ele disse sou eu, logo eles souberam que era Jesus ali junto àquela embarcação que estava prestes a afundar. Então, o que nós aprendemos com essa lição, amados? Que Jesus não chega atrasado, que o seu plano é perfeito, a sua hora é perfeita, e a sua maneira a mais linda, amém, igreja? Ele é perfeito nas suas obras. A Jesus, o pessoal diz assim, né? O pessoal do mundo diz assim, Jesus tarda, mas não falha, não é isso? Não, nós não dizemos isso. Jesus chega na hora certa, amém, igreja? Glória a Deus. Terceira lição, aí ele fala assim, até mesmo uma tempestade tem uma finalidade, um plano, a sua finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição, que ter a sua fé fortalecida no Senhor, que só pode ser aprendida em plena tempestade. Irmãos, quero te dizer uma notícia que talvez não seja a melhor que você gostaria de ouvir hoje, mas tem hora na sua vida que você vai ter que passar a tempestade para aprender algumas lições com Deus, amém? Então tem tempestade que vai te levar para o meio do mar, e lá você e Deus, lá você não pode pedir ajuda para ninguém, lá no máximo quem estiver ali do seu lado, vamos remar, ou a gente vai afundar, no máximo. Então, alguns momentos da nossa vida, nós gostaríamos de ouvir todas as vezes essa frase, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus disse isso para eles ao andar e chegar perto da embarcação, contrariando a lei da física, andando sobre o mar, e não deixando nenhum rastro que estava andando sobre o mar. No meio da tempestade, de repente surge Jesus, para dizer para os seus, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, amém, igreja? E eu digo para vocês nessa noite, essa palavra é a mesma. Jesus chega nessa noite e diz para vocês, tem de bom ânimo, sou ele, não temam porque eu estou aqui, disse o Senhor aos seus discípulos. Então não era para eles temerem, não era para eles olhar para a dificuldade, não era para olhar para o timão que tinha perdido o controle, não era para olhar para o vento que estava contrário, mas era para ouvir o que ele estava falando agora. É porque no meio da tempestade Deus também fala, igreja. No meio de redemoinhos da vida Deus fala com a gente. É a hora de sofrimento, Deus está falando. Na hora do choro, Deus está falando. No meio do mar, Deus está falando, igreja. Aleluia. O profeta Naum escreve lá no seu livro, no capítulo 1, no verso 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade Ele faz um caminho, igreja. Você acha que tempestade e tormenta para Deus é impedimento? Ele faz o que Ele quiser, Ele faz caminho no meio da tempestade e da tormenta, aonde Ele quiser Ele abre caminho. Pode descer um relâmpago no céu, o relâmpago vai estar cortado se ele passar no meio, porque Ele tem poder para fazer isso.
E eu e você temos que ter poder para crer nessa palavra, igreja. Porque é porque nós cremos que Ele manifesta a sua fé sobre nós e através de nós. Agora eu quero dizer para você, se você já passou algum vento contrário. Tem vento que leva a gente assim, ó, que você fica estrangulado e quase sem respirar. E eu citei aqui 10 exemplos assim que eu lembrei rápido, porque teria muitos outros para citar aqui na Bíblia. Na vida do rei Ezequias, teve um vento contrário. Ele foi um dos melhores reis de Israel. Ele mandou acabar com todos os ídolos. O próprio pai dele tinha idolatrado ídolos estranhos, consagrado outros deuses no meio deles. Ele foi lá e quebrou tudo, mandou aniquilar com tudo, atirou fogo em tudo, e foi a favor do Deus de Israel. Chega um momento na vida dele que o profeta Isaías chega lá e fala assim: meu querido, coloca a sua casa em ordem, porque os seus dias estão contados, você vai morrer. Então ele se levanta em clamor ao Senhor. O vento contrário veio à vida dele, através da palavra do profeta. Então ele começa a clamar ao Senhor, coloca o rosto na parede e começa a clamar, a falar quem ele era, o que ele tinha feito ao Senhor. Tantas coisas ele fez para Deus, quebrou tantos ídolos, ele estava tentando fazer o seu melhor, que Deus desse para ele mais uma oportunidade de vida. E o Senhor, ainda antes que o profeta saísse do pátio daquela cidade, do reinado dele ali, o profeta volta e Deus diz para ele assim: vai lá e fala para ele, que eu ouvi o que ele falou, e que ele vai ter mais 15 anos de vida, que ele vai poder fazer mais algumas coisas em meu favor. O vento vem contrário, igreja, vem para todo mundo, vem para o rei, vem para o pobre, vem para o rico, vem para quem for, o vento contrário vem. Mas nessa hora aqui também a palavra de Deus veio para confrontar esse tempo e trouxe para ele uma nova esperança. Havia um homem muito importante que, ouvindo falar de Jesus, numa dessas passagens, nessas andanças de Jesus, foi lá no meio da multidão e pedir para que Jesus pudesse visitar a casa dele, que a filha dele estava prestes a morrer. Veio um vento contrário na casa de Jairo. Ventos sopram, amados, na casa das pessoas que nós menos esperamos. Ele era um homem super importante da sinagoga, um homem de alto escalão dentre os seus, um homem reverenciado, com grandes posses, com grandes soldados que guerreavam por ele. Mas ele foi ter com Jesus, e aí ao chegar para ter com Jesus, logo falaram para ele: não incomode o mestre, porque a sua filha já morreu. E mesmo assim ele vai lá e ele acredita, igreja. Ele acredita que ainda pode haver esperança. E ele pede e ele implora para Cristo: Senhor, se tu puderes ir na minha casa, minha filha está para morrer. Tem um vento contrário lá na minha casa, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Então o Senhor fala assim: eu vou na tua casa. E tinha um monte de incrédulo lá na porta da casa dele. Ele mandou todo mundo sair, vaza todo mundo, os incrédulos para fora, fica só o pai e a mãe e mais um discípulo que estava com ele. E eu vou lá falar com a menina. E aí, amados, aí Jesus falou assim: ela não está morta não, ela está dormindo. E amados, o Senhor contrariou o atestado de óbito da ciência. O vento contrário soprou contra aquela casa, o vento da morte. Mas Jesus chegou lá, o corpinho da menina ainda estava quente, igreja. Ainda pôde ressuscitar ela. Jesus opera um milagre, Jesus vai lá e acalma aquele vento, igreja. Porque Ele pode. No meio desta mesma cena, uma mulher que um vento contrário veio na vida dela de enfermidade, que ela sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Na mesma história aqui de Jairo. E a história de Jairo está acontecendo, e a mulher do fluxo de sangue, vum, no meio da história. Senhor,
Se tão somente eu tocar na hora do Senhor, eu creio que eu serei curada. Então, amados, veio um vento 12 anos soprando naquela vida, um vento de enfermidade, já tinha gastado tudo com a ciência, os médicos não descobriram, não resolveram o problema dela, mas aquela mulher acreditou até o fim. Ela sabia que Jesus podia acalmar aquela tempestade, e então ela diz: se eu somente tocar na hora do Senhor, eu vou ser curada. E ela creu, igreja. Então de repente ela toca na hora do Senhor, o Senhor fala assim: quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude, saiu cura de mim. Eu mudei a história de alguém. Aleluia, Jesus. E os discípulos logo perguntam, igreja: mas como pode? Senhor, tem uma multidão encostando no Senhor. Como o Senhor disse, tocou alguém, Senhor? Falou: não, alguém tocou de mim, porque de mim saiu virtude. Então logo aquela mulher se apresentou: foi eu, Senhor. E o Senhor disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Vai, mulher, vai, homem de Deus, toca no Senhor essa noite e receba o teu milagre, em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer isso, amados. Tem vento que vem, mas vai voltar. Tem vento que parece que vai afundar, mas não vai. Oh! Sabe qual era o propósito de Jesus cruzar essa cidade? Jesus passar por tudo isso, atravessar para o outro lado da cidade. Tinha um endemoniado lá de Gazareno. O pai dele falou assim: pelo amor de Deus, ajuda. O meu filho, ele passa mal o tempo todo. E quando ele está muito ruim, ele se joga no fogo. Outra hora ele se joga na água tentando se matar. Ele está atribulado, está passando uma luta, ele vai morrer a qualquer momento. E quando Jesus vai ter com esse endemoniado de Gazareno, logo o demônio se prostra e diz: Filho do Deus Todo-Poderoso. O demônio reconheceu que Cristo era Filho de Deus. Mas até o demônio reconhece que Jesus era Filho do Deus vivo. E tem gente que não reconhece. Deus quer tratar com a gente, igreja. Deus quer cuidar de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Um demônio se prostra perante ele. Logo aquele menino começa: o Senhor manda sair todos os espíritos imundos, que o espírito de morte saísse dele. E o menino começa a se debater. E buf! Aos que leram a palavra, e Mateus escreve, fala que ele caiu como que morto. Alguns que estavam ali falam: morreu. E daí a pouco o menino abre os olhos e começa a respirar. Ele precisava ser liberto daquela legião de demônios que estava sobre ele. O vento espiritual contra aquela família, o vento contrário àquela família era por ordem espiritual. Era uma ordem demoníaca que queria matar alguém daquela família. Era um espírito maligno atuando, igreja. Mas o pai foi atrás de Jesus, igreja. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, um mal aqui, um mal ali, e a gente não está nem aí. Deus fala para a gente nessa noite: quando perceberem algo, vai buscar Jesus. Porque quando o pai foi buscar Jesus pelo filho, que a qualquer momento ia morrer, o Senhor conheceu e viu o coração daquele pai, e logo veio a cura sobre ele. O vento contrário veio contra uma multidão sedenta, amada, e faminta, a qual os discípulos queriam dispensar. Jesus falou: não. Alguns ali estavam com fome, estavam com sede, muitos não tinham nada para eles falar assim:
Vão despedir eles para que eles parem, para que comprem alguma coisa e voltem para casa, cada um para sua casa. Você acha que todo mundo tinha dinheiro para comprar alguma coisa? Todo mundo estava preparado para comprar alguma coisa? Não, tem hora que a fome também bate na porta, o vento contrário do desemprego bate na porta, o vento contrário financeiro bate na porta. Mas Jesus falou assim: não vai despedir ninguém, vai ficar todo mundo aqui, porque eu vou prover para eles o alimento de hoje. Então aquele vento contrário na fome contra eles, o Senhor foi lá e acalmou, com 5 pães e 2 peixinhos multiplicou, todo mundo encheu a barriga, todo mundo foi para casa satisfeito, e estiveram ali então prontos para enfrentar a jornada de volta. Jó sofreu com perdas que pareciam impossíveis de serem restauradas. O vento contrário soprou mesmo na casa dele. A Bíblia diz assim, o texto, que soprou um vento nos 4 cantos, e os filhos que estavam embaixo, caiu a casa sobre eles, eles morreram. Os gados do pasto foram todos saqueados, mortos. A casa, família, tudo destruído. Soprou um vento terrível contrário à vida de Jó. Mas Jó não se entregou para o problema. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor pegou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu e o Senhor pegou de volta, então bendito seja o seu nome. Mesmo que o vento soprar, amado, não murmure, não reclame, não questione a Deus, não coloque Deus na parede, porque Deus é Deus em todas as circunstâncias. O cego de Jericó, o vento contrário veio contra a visão dele, ele não podia enxergar, ele não podia ver como as pessoas viam, mas logo que ouviu falar que Jesus passaria por ali, ele clamou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão querendo ali: para de gritar, para de gritar, para de gritar, o mestre está passando. E Jesus ouve a voz daquele que clama pelo nome dele. E o Senhor então chega até o cego de Jericó e fala: o que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para você nessa noite: o que ele quer que você, o que você quer que ele te faça? Diga para ele. O cego teve fé para pedir: Senhor, eu quero ver. O Senhor disse para ele: então abra os teus olhos e vê. Abra os olhos e veja como tu quiseres ver. E imediatamente aquele cego foi curado, igreja. O vento contrário na vida dele era a cegueira, mas o Senhor veio para mudar a história dele. Tem hora que o vento contrário na nossa vida é incredulidade. E essa por um momento passou no coração de Pedro. Pedro, um dado momento da sua vida, ele falou assim: Jesus, onde o Senhor for eu vou, onde o Senhor estiver eu estarei, se o Senhor morrer eu morro contigo. Jesus fala assim para Pedro: ainda antes que cante o galo, você vai me negar 3 vezes. E aí ele, amado, ficou triste com aquilo, não entendeu o que estava acontecendo. E no momento que ele foi pressionado: aquele ali é amigo dele. Não sou não, nem conheço ele. Negou a Cristo. Algumas mulheres falavam: eu já vi ele caminhando com Jesus. Não sou eu não, está me confundindo. Novamente ele nega a Cristo. Então, meus amados, ele ali naquele momento tão difícil, a pressão psicológica veio. Algum momento da nossa vida a gente tenta defender o nosso corpo e condenamos a nossa alma. Naquele momento que ele estava fazendo, ele estava negando o próprio Cristo, que tinha feito tantas coisas por eles. Ele viu ele operar tantos milagres, ele sabia que ele era filho de Deus. Então, igreja, aconteça o que acontecer, não negue a Cristo. Não confesse com os seus lábios que você não o conhece,
que você não é conhecedor dele, jamais negue a Cristo. Mas ali o vento da misericórdia veio sobre ele, e Jesus então depois, quando volta, ressurge, dentre os mortos, aparece ali para Maria e para outras mulheres, e diz para elas assim: vai lá, fala para Pedro e para os outros discípulos aguardarem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Então eles, ouvindo aquilo, eles correm lá para o sepulcro e olham e veem que o sepulcro está vazio. Pedro sai atropelando todo mundo, e é o primeiro a chegar lá depois das mulheres, e fica com aquela agonia dentro dele, entendendo o propósito de Deus. Ele ressurgiu mesmo dentre os mortos. Como foi isso? Enfim, o Senhor deu uma nova chance para ele. Perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Na terceira vez ele ficou triste, falou: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus filhos, cuida daqueles que vão ficar aqui, porque vão vir ventos contrários contra a vida deles. Eles precisarão de alguém. Eles não poderão ficar sem pastor. Precisarão ter alguém que vai direcionar a fé deles para chegarem no grande dia diante de mim. Então, amados, Jesus, veio um vento contrário a ele, quando ele foi capturado, quando ele foi açoitado, quando ele foi colocado preso, tomou vários açoites, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram ele numa cruz de madeira e pregaram-no nela, e fazendo que todo o sofrimento de uma pessoa humana, no mais extremo que fosse, que ele passasse por esse sofrimento. Veio um vento contrário contra a vida de Jesus, e esse vento também vem contra a minha vida, vem contra a sua vida. Tem momentos que é tanto sofrimento, tanta dor, que você acha que não vai passar, que você acha que já não vale mais a pena viver. Mas Jesus disse assim, mostra nessa frase, que ele sentiu o vento contrário à vida dele: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ele sentiu esse vento, amados. Ele, como homem natural, sentiu o vento. Veio o vento também ali, como um homem, ele queria ficar livre daquele sofrimento. Ele também, naquele momento, eu não posso afirmar isso, mas se fôssemos nós, teríamos medo, teríamos sentindo-se assim, oprimidos por uma força contrária de sofrimento. Mas, amados, veio sobre ele o vento da misericórdia. Eu creio que Deus lá do alto sopra sobre ele, sobre cada açoite dele que estava ardendo. Eu imaginando, tá? A Bíblia não diz isso, que o Senhor ia lá e fazia assim nas costas dele, ó. Aguenta mais um pouco, e mais outro açoite, e o Senhor ia lá e mais outro açoite, colocou a coroa de espinho na cabeça dele. Está acabando, vai passar. O sofrimento não é para sempre, não. Eu creio, igreja, que o sofrimento não é para sempre, igreja. O momento que você acha que está doendo muito, creia que o Senhor vai soprar. Ainda que pareça um vento contrário, o Senhor vai soprar. E por último vento, amados, que eu separei aqui, quando Jesus foi colocado dentro daquele sepulcro, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para colocar num sepulcro que ninguém tinha entrado antes, não tinha colocado nenhuma pessoa morta lá ainda. Ele fala assim: eu posso sepultar o corpo de Jesus? E ali autorizado foi para que ele então cuidasse da parte do funeral ali de Jesus.
E Jesus, amados, naquele momento foi levado como morto para o sepulcro de José de Arimateia. Naquele momento o vento era contrário. Nesse momento o vento era a favor da morte. A morte tinha prevalecido, mas não antes que Cristo ressurgisse dentre os mortos. Ela prevaleceu por um momento, mas a morte não prevaleceu para sempre contra Cristo. Então vem um vento agora, esse último vento é o contrário dos demais. Vem um vento contrário para soprar sobre Jesus, para que ele então cumprisse o propósito e o papel que Deus tinha dado para ele, para que ele então ressurgisse dentre os mortos. Deus vai lá novamente então e sopra sobre ele novamente o fôlego de vida, para que ele então pudesse sair daquele sepulcro. Então a pedra foi rolada, ele saiu pela porta da frente, e não prevaleceu contra ele a morte. E eu creio, amados, que a morte não vai prevalecer contra mim, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós cremos que os ventos que vêm contra nós são ventos temporais, não são ventos eternos. Vai passar, eu creio que vai passar. Então Pedro, Jesus fala que era ele, e Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, igreja. Tem um monte de mensagem, de pregação, que o pessoal descasca o abacaxi em cima de Pedro. Foi incrédulo. Pedro foi um incrédulo daqueles grandes. Ele teve uma incredulidade muito grande no coração. Ele não podia ter feito isso. Mas eu quero ver você andar sobre as águas. Eu quero ver os críticos andar sobre as águas. Quero ver os que apontam Pedro de como incrédulo, de como isso, de como aquilo. Vai lá você andar sobre as águas. Vê se você tem fé mesmo. Você está firme mesmo com Jesus. Você está firmado no Deus que contraria a lei da gravidade. Vai lá andar. Então Pedro começa a andar, e aí ele observa o que estava acontecendo. Provavelmente ele não deu um passo, ou dois, ou três. A Bíblia diz que ele começa a andar. Quantos passos ele deu, eu não sei. Qual a distância que Jesus estava do barco também não mostra. Provavelmente ele andou um tempo, mas na Bíblia aqui é tudo rápido. O tempo que passa parece que é um dia, ou às vezes parece que é um ano, ou parece que são 10 anos, um assunto que é no mesmo capítulo. Enfim, acontece tudo muito rápido sem a gente perceber. Então ele começa a andar, amados. E no momento que ele anda, a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou a Jesus, dizendo: está com medo? É difícil, tem hora, não é? Tem hora que você se sente só. Tem hora que na caminhada parece que você está afundando. Em vez de você estar andando nas águas, você está indo para baixo. Em vez de ir para frente, está indo para baixo. Mas, amados, aqui a Bíblia diz que ele, começando a ir para o fundo, ele afundou. A Bíblia diz que ele afundou. Começando a ir para o fundo. Tem gente que espera, na caminhada cristã, cair lá na lama, na pior lama que possa ter numa vida de uma pessoa, para depois tentar sair. Aí é difícil, irmãos. É melhor você perceber que começou a afundar. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Dei uma escorregada, olhei para o vento forte, as tempestades ali, o relâmpago para lá, para cá, o vento soprando, o barco subindo e descendo. Aí eu vou andar sobre as águas, afundei, olhei para as circunstâncias. Senhor, salva-me. Então ele clama, amado: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz: e logo, Jesus não deixou ele afundar, igreja.
Jesus não deixou ele perecer. Eu creio nisso, que Jesus não deixou nem sequer entrar água na boca ou no nariz de Pedro. Antes disso, ele foi lá e pegou-lhe na sua mão e o colocou dentro do barco. Clame, igreja, clame pelo filho de Davi, clame pelo Deus de Israel, clame pelo Senhor dos senhores. Senhor, salva-me! E imediatamente o Senhor o salvou. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Jesus não podia perder a oportunidade, né, amados? De dar um puxãozinho de orelha de Pedro também, não é? Ele foi bem, foi bom, andou bonito sobre as águas, fez a diferença. Imagine a galera ali dentro do barco, Jesus aparece e ele fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Logo Pedro já vai assim: ó Senhor, se é tu, me faz andar sobre as águas. Já foi para a pompa, Jesus falou: vem, ele já... Doidão Pedro, né? Imagine que foi mais ou menos assim, que não teve essa: ai, será que é mesmo, Cristo, Senhor, tal? Ah, não sei, não teve, imagina, tenho certeza que não foi assim. Imagina que na hora ele já foi para perto da pompa: Senhor, me faz andar. Ele falou: vem, ele pulou dentro d'água, nem olhou para o lado, irmão. Queria saber se a água era dura, se era gelo, se era mole, se era fria, se era quente. Jesus mandou, eu estou indo. Amém, igreja? Então Jesus mandou ficar de pé, eu fico também. Amém? Aleluia, Jesus. Amados, confia nessa palavra. E tudo isso, né, amados, foi para a glória de Deus, ó. E tendo passado para o outro lado, chegando à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar perceberam que Jesus chegou, trouxeram um monte de enfermos ali. E a Bíblia diz que todos que puderam serem trazidos foram, e estavam ali enfermos, e rogavam para que ao menos tocasse na orla dele. E ao tocarem na orla dele, todos ficaram curados. Amém? Então não teve impedimento nenhum, porque Cristo conseguiu ali fazer grandes coisas, porque o Senhor tinha um propósito de mandar os discípulos para o outro lado. Não estavam lá à toa: ainda nesse barco que vai dar um rolê, que eu quero ficar sozinho aqui para mim orar. Ah, vai lá, entra no barco, vai dar um passeio de barco hoje, que eu não estou a fim de conversar, vou ficar sozinho. Não, Jesus mandou eles na embarcação com um propósito, igreja. Jesus não manda a gente para lugar nenhum sem propósito. Se for para o hospital é com propósito, se for para o trabalho é com propósito, se for para uma casa é propósito, se for para visitar alguém é propósito, para a igreja é propósito, igreja. Aleluia! Jesus tem controle de tudo. Nesse momento, amados, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também nos corações dos discípulos. Não importa, amados, se ele está dentro ou fora do barco, ele tem que estar dentro do nosso coração. E aí naquele momento a Bíblia diz que então eles, reconhecendo a Cristo, se prostraram e adoraram a Ele. Então ele manda acalmar a tempestade, manda o vento acalmar de novo, a chuva, o mar que era envolto pelos ventos, automaticamente cessou. E Jesus ali esteve com eles e recebeu a adoração dos discípulos pela glória do nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir para que a misericórdia de Deus seja sobre nós, seja derramada sobre nós com alegria, com esperança e com amor. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente, igreja. Ele é o Deus que sonda o nosso coração e vê as nossas necessidades. Ele é aquele que nos vê nos meios do mar, no meio do vale, no meio da tribulação, da tristeza, da dor. Ele é Deus de presente, de socorro. Ele é Deus de alegria, de esperança, de paz, de cura. O vento sopra contrário, o vento da enfermidade vem,
vento da fraqueza vem, o vento da morte vem, o vento da fome vem, o vento da incredulidade vem, o vento da injustiça vem, o vento da incerteza vem. Mas, amado, também vem junto com ele aquele que sonda e conhece os nossos corações, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, aquele que pode todas as coisas segundo a sua vontade. Jesus, quando percebe que eles já tinham lutado a sua luta e já não podiam mais lutar, quando Jesus percebe que eles estão cansados, igreja, quando Jesus vê que não dá mais para eles, Jesus começa a olhar e vê o desespero no coração dos discípulos, e sabia que ainda tinha muita coisa para eles. Então, naquele momento, Jesus vai, na quarta vigília da noite, eles já tinham lutado aproximadamente 9 horas, já não tinham mais força física para enfrentar o desafio, a força já estava cessando, mas o coração deles ardia pela presença do Senhor. Eles sabiam que num outro dia Jesus estava no barco com eles e acalmou a tempestade. Naquele momento, ao perceberem que Jesus veio andando sobre as águas, logo eles temeram, mas adoraram ao Senhor, e o coração deles batia desesperadamente com medo da tempestade. Eles já tinham tido uma experiência com Deus. Há alguns dias atrás tinha um barco quase indo a pique, Jesus estava com eles na polpa, mas por um breve momento eles esqueceram que Jesus era com eles. Você e eu também somos assim, amados. Somos falhos. A gente se esquece que Jesus é conosco. A gente prefere acreditar mais no homem do que em Deus. A gente prefere mais ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Mas o Senhor, naquele momento, percebe que os seus discípulos estão em apuros, que já não podem fazer mais nada pelas vossas mãos e capacidade humana. Então, quando Jesus observa esse cenário, logo ele sai lá do seu encontro com o papai. Ele logo fala para o Abba: estou indo ali salvar os discípulos que o Senhor me deste, para que se cumpra a sua palavra sobre a vida deles. Então Jesus se desloca andando, amados. Eu fiz uns estudos e aproximadamente de 11 a 15 quilômetros eles estavam mar adentro, e Jesus foi andando sobre o mar esse trajeto. Provavelmente Jesus não deu 2 passos e chegou lá, mas Jesus veio andando, observando tudo, dentro do seu tempo, não do nosso tempo. Ele foi deixando para ver até onde eles conseguiriam. Ele também deixa a gente até para ver onde a gente consegue. E Ele chega na hora. Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda, o seu poder é imensurável, a sua glória é incorrompida, igreja. Então, quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá, igreja. E Ele
traz Pedro de volta para a embarcação. Jesus, ao adentrar no barco, a Bíblia diz que os discípulos que estavam ali reconheceram em vossos corações que era Jesus, e prostrando a Ele, adoraram a Jesus. E então o coração deles ali se derreteram diante da presença do Senhor, e seguiram viagem ao destino a qual Cristo já tinha dado para eles. É isso, amados, que eu creio, que o destino que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida vai se cumprir. Mas é momento de clamar a Ele, é momento de pedir pela intervenção dEle. Se houver necessidade, Ele virá. Enquanto você tiver força, lute, tem de bom ânimo. Sou eu, não temam, porque eu estou com vocês, igreja. Receba essa palavra da parte do Senhor. Que a glória, o poder e a presença de Deus operem em vocês. Cure, liberte, mude histórias. Eu creio, Jesus, na sua palavra, no seu poder e na sua glória. Que essa palavra fique no coração dos meus irmãos, Jesus. Que ela nos acompanhe nesse dia e para sempre. Que ela se cumpra em nós, em que em nenhum momento, ainda que tenhamos medo, que nós não temamos, porque o Senhor será conosco. O Senhor ouvirá o nosso clamor. Ainda que começarmos a afundar e clamarmos a Ele, salva-nos, Senhor, Ele nos salvará, porque Ele conhece o som do nosso coração. Eu creio nisso, Pai. Eu selo essa oração com essa palavra. Cumpra sobre a tua igreja o teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amados? Aplaude Jesus bem forte, igreja.